Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E antes de nós iniciarmos, nós temos hoje um aviso para dar. Como foi liberado, o uso de máscaras, então hoje o passe será aqui no salão. Então, quando eu terminar a exposição, eu farei a oração e aí as pessoas, os passistas já vão se posicionando e quando eu terminar a oração, nós começaremos a aplicar o passe em cada um de vocês, será individual. E aí, assim que se acenderem as luzes, estará terminado, Então, vocês ficam em prece, em oração, vibrando, até que a luz se acende novamente, certo? E ali daí, na saída, hoje nós vamos dispor, então, do copinho com a água fluidificada para cada um pegar, certo? Então, vamos orar. Vamos rogar a Deus Pai, de amor e bondade, para que possamos, nesses momentos que aqui estamos, recebermos do alto todas as bênçãos que estamos necessitando, que possamos deixar as nossas preocupações, os nossos problemas lá fora e aqui podermos ter um pouquinho mais da compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje nós iremos ver que no Evangelho, no Novo Testamento, contém bastante passagens que vêm se referir à reencarnação. E eu vou me ater hoje ao capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 1, 2 e 3, há referências sobre a reencarnação, e no item 5 também nós vamos encontrar. Então, vamos encontrar a passagem sobre o diálogo de Nicodemos com Jesus. Ela inicia assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Nicodemos, ele pertencia à casta dos fariseus, que eram uma ordem religiosa e política, e ele seguia com muito apego às leis mosaicas. E também essa crença, ela estava assim bastante limitada somente aos cultos exteriores. Tomavam parte ativa em muitas controvérsias. Então, sempre que haviam discussões, lá estavam os fariseus. Eram servis cumpridores das práticas exteriores de culto e das cerimônias. Eram inimigos das inovações. Então, eles não admitiam qualquer ideia nova que surgisse, e eles já eram contra. Mas, sob uma aparência de meticulosa fé, meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos. Então, a gente pode dizer que era só de fachada,
né, a devoção deles. Muito orgulhosos e, acima de tudo, uma excessiva ânsia de dominação. Então, essa era a postura dos fariseus. Tinham como religião mais um meio para se atingir determinado fim do que uma fé sincera. Então, para eles, a religião era um meio, né, de subirem, de crescerem. E não consideravam, né, eles não cultuavam aquela fé sincera. E de virtude, eles quase nada possuíam. Era muita ostentação. Exerciam grande influência sobre o povo. E o povo, então, os viam por santas criaturas. Por isso, os fariseus eram muito poderosos em Jerusalém. E se nós trouxermos essas referências das qualidades dos fariseus para os dias de hoje, nós encontraremos ainda pessoas que se comportam desta maneira como eles se comportavam na época de Jesus, onde as práticas exteriores é que norteiam as suas ações. Então, voltando para a passagem, quando nos diz: e havia entre os fariseus um homem. Esta expressão homem, ela vai imprimir no ensino uma característica de um ser humano que é ainda imperfeito, em processo de evolução, está transitando por diferentes ambientes ao longo das reencarnações. E ao longo dessas reencarnações, vai usar diferentes tipos de vestimentas. O que é essa vestimenta? É o nosso corpo. Então, hoje, o meu espírito está, né, ocupando esse corpo com o nome de Rosângela. Mas eu já tive muitos e muitos outros corpos, já tive muitos e muitos outros nomes. E uma vez eu estava escutando uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele falou: nós já habitamos muitos e muitos continentes, países diferentes, e já falamos muitas línguas, nas diversas e diversas reencarnações que todos nós já tivemos. Nós que aqui estamos, somos espíritos milenares. Essa não é a nossa primeira encarnação e nem será a última. Tivemos muitas e muitas antes e ainda teremos muitas depois. E esse processo evolutivo, ele é muito lento, porque se de um lado acumulamos considerável bagagem de conhecimento, revelamos dificuldades em aplicá-la. Quando eu estava preparando isso aqui, eu até pensei, a nossa casa agora em maio irá fazer 25 anos de existência. Então eu e mais algumas aqui, as mais antigas, nós já estamos aqui há 25 anos
estudando, escutando, ouvindo. Podemos dizer que temos já um certo conhecimento, mas será que a gente aplica esse conhecimento que a gente tem? Infelizmente, grande parte ainda a gente não consegue. Então, existe uma grande diferença entre o que se sabe e o que se faz, né? Nós até poderemos saber muito, mas será que estamos fazendo, né? E voltando à nossa passagem de Nicodemos, ele era chamado príncipe dos judeus, porque ele era um homem muito bem situado no campo social. Ele era politicamente influente e fazia parte do Sinédrio. Mas, apesar de toda essa posição de autoridade, de destaque que ele possuía, ele sentia que algo de muito profundo estava faltando para ele. Ele não se sentia uma pessoa completa. E vemos que esse personagem do Evangelho é uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, ele estava preso às tradições vigentes, mas ele procurava superar essas barreiras das convenções e ele procura o Mestre, ainda que tarde da noite. Nicodemos era um homem bom e por isso ele desejava imensamente encontrar-se com Jesus, para conversar com o Mestre sobre assuntos religiosos, porque ele tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele estava fazendo. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele ainda preso aos interesses do mundo e coberto pelo manto das sombras, oferecida pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se numa esperança e vai até Jesus. O Mestre o acolhe sobre o influxo da sua luz e sabedoria espiritual, a fim de esclarecê-lo. Do ponto de vista histórico, o fato ocorreu à noite. E noite entendemos, né, por trevas, escuridão, ao contrário de dia, que denota, né, indicativo de luz, de claridade. Então, nesta passagem evangélica, Nicodemos, ele vai indicar, simboliza alguém que já identificou os pontos escuros, pontos de sombra que ele possui, existentes em si mesmo, representados pela sua ignorância. Procurar Jesus foi um ato de grande sabedoria e ele reconhecia no Senhor um mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras que ele estava necessitando. Ao afirmar Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Rabi é uma expressão cujo significado é meu mestre. Isso quer dizer que Nicodemos, antes de ir conversar com Jesus, ele já acreditava na origem divina, na sua superioridade espiritual, diferente do julgamento existente entre os seus irmãos de religião, isto é, entre os fariseus, né, que não acreditavam que Jesus fosse, né, da ordem divina. É oportuno ainda destacarmos a postura humilde desse doutor da lei. Então, embora ele fosse uma autoridade, ele vai humildemente conversar com Jesus, dizendo: bem sabemos que és mestre. Nicodemos dá ali as limitações, testemunho das limitações espirituais que ele possuía. Embora fosse um homem culto, né, um representante da lei, ele percebe que Jesus seria muito mais evoluído, muito maior do que ele. Que ainda, embora Nicodemos fosse o orientador em Israel, acreditava em Jesus, mas ele ainda não conseguia compreender a sua mensagem. E por meio de reflexões íntimas, de uma fé raciocinada, ele entendeu que as ações de Jesus só poderiam ter procedências divinas. A atitude de Nicodemos nos transmite outra lição não menos valiosa de alguém que, tendo como base as noções espirituais que ele possuía, ele soube observar Jesus e refletir sobre os seus ensinamentos, para convicto poder afirmar que o Senhor era um Espírito vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus repete a expressão na verdade 2 vezes, porque é uma forma de mostrar firmeza, convicção, de constatar a evidência de um fato. É uma forma de demonstrar também a autoridade moral que Jesus possuía, que é o nosso guia e modelo, né, de toda a humanidade. Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, quando ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ele vai causar uma grande perplexidade no doutor da lei, que, admitindo a sua ignorância, ele não entende como é possível alguém nascer de novo. Nicodemos, embora não fosse um homem mau, ele estava bastante impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só de cultos externos e práticas exteriores, e vacilava a respeito da outra vida. Ele não conhecia isso,
duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real após a morte, né? Além do túmulo. E nós vamos ver então, com a doutrina espírita, que sem a reencarnação não é possível atingir o aperfeiçoamento. E na questão do Livro dos Espíritos, a questão 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles sabiamente lhe respondem: sem a encarnação, o homem não pode ver o reino de Deus. Não, desculpe, eu li errado. A resposta dos espíritos foi: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo de nós estarmos aqui reencarnados é irmos pouco a pouco conquistando essa perfeição que todos nós estamos fadados a conquistar. Pois sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, que significa dizer: não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos e às sensações da matéria. Com a reencarnação, vão abrir-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espiritual, propiciando impulsos evolutivos significativos. Então, em cada nova reencarnação nossa, surge essa grande oportunidade, né, de crescermos, de evoluirmos, se não errarmos, né, não cometermos os mesmos erros de existências precedentes. As reencarnações nos propiciam oportunidades para entendermos que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não está lá em cima, não está no lado, não. O reino de Deus está dentro de nós. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nós percebemos aqui que a conversação entre os dois se desenvolvia, né? De certa maneira, embora sendo essa conversação entre duas autoridades, cada uma estava situada em planos evolutivos muito diferentes. Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável, né? Muito grande a distância. Mas Jesus chega até o representante da autoridade na terra e envolve-o amorosamente e lhe presta as orientações seguras de que ele estava necessitando. Nicodemos, por sua vez, irá curvar-se humildemente e reverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos.
como pode um homem nascer sendo velho? Esta pergunta vai retratar o que acontece na atualidade. Quantas e quantas pessoas que às vezes a gente conversa, que fica sabendo que não acreditam na reencarnação. Quando o Espiritismo vem nos revelar quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e ante essas afirmações, muitas pessoas querem saber, mas como isso se dá? Qual é o mecanismo? Como pode isso ser possível? E a resposta dada por Jesus para a pergunta de Nicodemos faz surgir novas dúvidas que irão produzir novos ensinamentos. Nicodemos estava muito arraigado aos elementos restritivos das leis de Moisés. A forma de indagação utilizada pelo doutor da lei reflete uma mente que ainda está presa às tradições religiosas. Mas Jesus ouve com paciência de quem sabe e prontifica-se a atendê-lo. Continua Nicodemos: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele tira suas próprias conclusões, sem medo de estar ali parecendo ridículo com essas afirmações, esses questionamentos, né? Mas então ele encontrou no Mestre Jesus, que tinha uma imensa capacidade para ensinar, e ele ali muito ávido em receber os ensinamentos. Imaginemos nós, né, recebendo ensinamentos de Jesus. Então, Jesus tinha uma imensa capacidade para ensinar, visto posto que todas as suas passagens nos trazem muitos ensinamentos. Não só esclarece as dúvidas imediatas de Nicodemos, mas estende os ensinamentos. Ele ali naquele momento, ele não vai enfocar somente apenas a ideia reencarnacionista. Ele vai, de uma forma bastante sutil, apontando, mostrando, apontando elucidações sobre a natureza dos espíritos, a formação do corpo físico, origem, existência e sobrevivência do espírito. Então, ele não se deteve somente a explicar a Nicodemos, né, sobre a reencarnação. E então ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nos dias atuais, através dos ensinamentos que nós temos aqui na doutrina espírita, nós podemos compreender o que Jesus quis dizer. Passados vários séculos desse diálogo de Jesus com Nicodemos, pode-se dizer que muito se abriu aos entendimentos dos homens, através da ciência, né? Quantos fatos vêm sido comprovados, né? Então, com o passar dos séculos, dos anos,
pôde-se comprovar isso que Jesus disse. O nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá. Então, a água, um elemento material. No nosso planeta, todos os animais mamíferos, inclusive nós, seres humanos, estamos, no período de gestação, protegidos dentro de uma bolsa, que é a placenta, e que possui dentro dela o líquido amniótico em abundância. Então, durante todo o período gestacional, nós estamos ali dentro daquela bolsa e aquela água, nos circundando a todos. O nosso planeta Terra, ele apresenta, quando visto, pelos astronautas no espaço, ele apresenta uma aparência nitidamente aquática. E ele tem 3/4 de água e apenas 1/4 de terra. O nosso corpo humano é formado de 80% de água. Então, esse nascer da água traz a ideia explícita da reencarnação. O renascer da água quer dizer que nós passaremos, ou seja, o retorno em um novo corpo físico. E nascer do espírito, ela vai nos trazer uma significação muito mais ampla. Reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, a gestação e o nascimento físico. Então, desde a concepção há a existência do líquido, da água. E no segundo caso, nascer do espírito, nós temos as possibilidades do progresso espiritual. A reencarnação vem, portanto, meus irmãos, manifestar a justiça e misericórdia divina, que não vai condenar um espírito infrator a padecer eternamente no inferno. Se, vamos supor, uma pessoa vai cometer um assalto, um roubo, e por uma infelicidade acaba matando alguém, será que essa pessoa ficará eternamente no inferno? Isso não acontece, devido à bondade, a perfeição, a justiça, o amor de Deus, que nos dá uma nova chance. Então, nós que aqui estamos hoje, nós estamos certamente reparando erros que cometemos, consertando alguns estragos, que numa existência anterior nós cometemos. Então, é o amor de Deus nos dando uma nova chance, Então, a reencarnação, ela traz em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizado, mas também os impositivos da lei de causa e efeito. O que eu semeei, eu vou colher. Se eu semeio sementes de espinhos, eu não vou colher flores
outras coisas. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Então é a lei, né, de causa e efeito que está presente em nossas vidas. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condição de refazimento do seu destino, sobretudo se há empenho em se melhorar. Então, nós estamos aqui para nos melhorar, para crescermos, para evoluirmos, para sermos felizes. E neste final de semana passada, teve a 24ª Conferência Estadual Espírita, que é o maior evento espírita aqui no Brasil. E eu então acompanhei, e como vocês, quem não acompanhou, poderá pelo YouTube, é só digitar lá 24ª Conferência Estadual Espírita e assistir todas as palestras que foram assim excelentes. E na palestra de domingo pela manhã, que eu assisti do Alberto Almeida, que foi belíssima, ele então falou alguma coisa sobre a reencarnação. E eu então daí assisti novamente, anotei, porque eu gostei muito, e agora então eu peço licença para vocês e eu vou ler uma pequena fala aqui do Alberto Almeida, onde ele diz: reencarnar é o meio didático para a nossa evolução. A evolução a que todos estamos destinados é o fim, e o meio de atingirmos esta evolução será conquistado somente através das infindáveis idas e vindas. Então, frisando ali, né, que o meio para nós atingirmos a perfeição é através, né, dessa ir e vir constantemente. Sem a reencarnação é impossível termos esperanças. Sem a imortalidade da alma é impossível consolar alguém ou nos consolarmos. Quando um ente nosso querido parte para o plano espiritual, é essa crença na imortalidade da alma que nos sustenta. Nós termos a certeza de que esse ser amado está vivo, continua, né? E se nos for permitido, quando nós também partirmos, iremos encontrar com eles. Então isso nos dá um grande consolo, e com essa afirmação nós também conseguimos consolar quem perde, né? Quem perde não, quem tem um ente querido que partiu pela morte, porque diz que perder, nós não perdemos ninguém, ele continua vivo, né? Que é errado a gente falar: perdi meu pai, perdi meu marido, perdi meu filho. Nós não perdemos. Esse ser amado continua vivo, sente os nossos pensamentos, recebe as nossas preces, sente as nossas alegrias, sente as nossas tristezas. Por isso, o cuidado, né, que devemos ter quando pensamos naquele que partiu. E finalizando, então, ele disse: portanto, a reencarnação nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com o divino, através de sua bondade e justiça, duas qualidades de Deus que são soberanas.